Você já deve ter ouvido e até cantado o hino Revisão e Expectativa da Fé. Se você não sabe qual louvor estou falando, é porque esse foi o primeiro nome do famosíssimo hino de John Newton, conhecido como Amazing Grace. Amazing Grace, A maravilhosa graça. O primeiro título foi Revisão e Expectativa da Fé, porque ele foi escrito para o dia de Ano Novo, como um exercício de olhar para trás, revisão, e olhar para frente, expectativa. O hino relembra com fé os muitos perigos, labutas e armadilhas através dos quais a graça de Deus nos sustentou. Também olha para frente com confiança, sabendo que a graça de Deus estará presente enquanto a vida durar. Maravilhosa Graça, em português, é sem dúvida uma das músicas mais populares e bonitas do mundo. Sua melodia inconfundível conquista pessoas cristãs ou não até os dias de hoje. Por trás dela, temos uma história emocionante e significativa sobre John Newton, seu compositor e sua melodia de origem inesperada para muitos. Então se inscreva no canal, curta o vídeo e ative o sininho de notificações e fica até o final desse vídeo para não perder nada sobre essa história emocionante. Ex-rebelde e ex-comerciante de escravos, John Newton passou por situações tristes, desafiadoras e ruins até se tornar o pastor anglicano responsável pela composição de lindos hinos. Ele nasceu no dia 24 de julho de 1725. Newton tornou-se um grande defensor na Inglaterra do fim da escravidão, influenciando o abolicionista William Wilberforce, que foi um grande líder na causa e obteve grandes resultados. William, inclusive, chegou a receber cartas de John Wesley, o incentivando a continuar seus trabalhos para abolir a escravidão na América. Se Deus estiver com você, quem poderá ser contra? Serão todos os homens juntos mais fortes do que Deus? Não se canse de fazer o bem. Eu sigo em frente em nome de Deus e no poder de sua força, até que a escravidão americana, a mais vil que alguma vez viu o sol, possa ser banida diante dele. Carta de John Wesley a Wilberforce em 24 de fevereiro de 1791. Voltando para John Newton e seu hino, irmãos, ele acabara entrando forçado por seu pai na Marinha Britânica, mas estava longe de ser um militar respeitado. Entre conflitos com seus comandantes e dependência em álcool, John fazia de tudo para ficar perto de Polly, uma amiga da família que tinha decidido que seria sua esposa. Por causa disso, ele transformava saídas que eram de 24 horas e passava dias para ficar com a amada, e toda vez que ele voltava, ele era açoitado como forma de punição por não ter voltado dentro do prazo. John Newton se metia em muitas brigas e causava bastante trabalho ao capitão. Então ele acabou sendo posto junto aos escravos. Em 1745, ele foi entregue para o esposo de uma princesa da África Ocidental e se tornou um escravo de verdade. John passou algum tempo sendo escravizado por essa família. Em 1748, seu pai, que não desistia de John, solicitou que um amigo capitão fosse procurar por seu filho. Ao resgatá-lo, na viagem de volta enfrentaram um grande desafio. O mar no litoral irlandês foi tão revolto e violento que parecia que sua história de fato estava chegando ao fim. John Newton se viu diante de uma situação desesperadora e só via na possibilidade de um milagre salvar a sua vida. No meio desse tormento, ele implorou a Deus por misericórdia. Ele orou e entregou sua vida a Deus. Ele foi ouvido, irmãos. Embora muito fragilizado devido às fortes ondas, o navio conseguiu chegar são e salvo ao destino.
Esse momento marcou sua conversão espiritual, mas ele continuou no comércio de escravos até 1757 ou 1755. Quando ele encerrou completamente sua carreira no mar, irmãos, Newton começou então a estudar teologia e tornou-se um poeta e pastor anglicano de respeito. Ele ouviu pregadores como John Wesley, que condenava o tráfico de escravos, quando finalmente reconheceu a iniquidade do comércio de escravos. Fez uma confissão pública e depois dedicou-se à destruição do sistema. Ele escreveu e falou contra o comércio. Ele prestou depoimento 2 vezes ao Comitê da Câmara dos Comuns. Ele encorajou William Wilberforce em seus esforços. Acredita-se, irmãos, que John Newton escreveu a letra de Maravilhosa Graça a partir da sua experiência pessoal com Deus, no episódio traumático do seu resgate. Deus atendeu às suas preces. Maravilhosa Graça foi escrita para ilustrar um sermão de Ano Novo de 1773. O sermão era sobre 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 16 e 17. Foi publicado 6 anos depois, sob esta mesma referência bíblica como título. Nesta passagem, o rei Davi responde com espanto ao anúncio do profeta Natã sobre a promessa de Deus de manter a linhagem de Davi e o seu reino para sempre. Davi foi diante do Senhor e disse: Quem sou eu, ó Senhor Deus, e qual é a minha casa, para que me trouxeste até aqui? Em outras palavras, Davi respondeu: Que graça, quão doce é o som, que salvou um miserável como eu. Ele era um rei assassino e adúltero que encontrou misericórdia e perdão, e agora Deus prometeu que estenderia a sua graça através dos descendentes de Davi. Essa graça seria finalmente cumprida em Jesus Cristo, como o maior filho de Davi. É desconhecido, irmãos, se ele compôs alguma melodia junto com os versos. Sua estreia impressa foi em 1779. Mas ele acabou caindo na obscuridade na Inglaterra. Nos Estados Unidos, Maravilhosa Graça se tornou muito popular em congregações batistas e metodistas como parte da evangelização de seus pregadores, especialmente na região sul, durante o chamado Segundo Grande Despertar, no começo do século XIX. A Maravilhosa Graça já foi associada a mais de 20 melodias. Em 1835, o compositor americano William Walker colocou a letra na melodia conhecida como New Britain. Essa é a versão mais popular até os dias de hoje e provavelmente a versão que você escutou. Com uma mensagem de perdão e redenção sendo possíveis independentes dos pecados cometidos e que a alma pode se livrar do desespero pela misericórdia de Deus, Maravilhosa Graça é uma das músicas mais reconhecidas no mundo da língua inglesa. Was lost, but now I'm found. Was blind. John Newton, um homem cuja vida foi transformada pela graça de Deus, deixou um legado profundo no mundo cristão por meio de sua jornada de redenção. Antes, um comerciante de escravo impenitente, Newton experimentou a misericórdia divina de uma maneira extraordinária, levando-o a abandonar sua vida de pecado e a se entregar ao serviço de Deus. O hino que ele compôs, Amazing Grace, tornou-se um testemunho vivo do poder transformador da graça de Deus. A letra ressoa com a mensagem do Evangelho, proclamando a salvação pela fé em Jesus Cristo e o perdão dos pecados através do sacrifício na cruz. Cada vez que cantamos as palavras, Maravilhosa Graça, que som doce, que salvou um miserável como eu, somos lembrados da incrível bondade de Deus em nos resgatar do pecado e da morte. A influência de John Newton vai além das palavras de seu hino. Sua vida é um lembrete vívido de que ninguém está além do alcance da graça redentora de Deus. Sua história inspira os cristãos a perseverarem na fé, a buscarem a transformação pessoal e a compartilharem o amor de Cristo com o mundo perdido. Assim, o legado de John Newton e a importância de Amazing Grace para os cristãos são testemunhos poderosos da obra redentora de Deus na vida daqueles que creem nele. Que possamos continuar a nos maravilhar
com a graça incrível que nos foi concedida e a compartilhá-la com outros ao nosso redor.